O artigo 5º da Constituição Federal garante os direitos fundamentais da comunidade brasileira, como o direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e a segurança, para que todos possam viver da melhor forma possível. Ser cidadão é ter o dever e o direito de votar. Votando, o cidadão participa da vida pública de forma direta, pois ele vota no representante de seus valores. O voto foi uma conquista social muito importante, porque ele permitiu ao cidadão a possibilidade de escolher seu representante de forma democrática. O Brasil é oficialmente um Estado laico, pois a Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. O Brasil possui vários grupos que são considerados como uma minoria, mas os principais deles são os negros, LGBTs, mulheres e deficientes. Os negros, mesmo representando 54% da população brasileira, ainda são considerados como minoria por conta do contexto histórico. As mulheres também, que representam 51,1%. Os LGBTs possuem 1,8% na população brasileira e a população deficiente são representadas em 24%. O eleitor com deficiência pode requerer a transferência do local de votação para uma seção com acessibilidade que possa atender melhor às suas necessidades, como uma seção instalada em local com rampas ou elevadores. Isso pode ser feito no cartório eleitoral até 151 dias antes das eleições. O eleitor também pode contar com a ajuda de uma pessoa de sua confiança, a qual, caso seja autorizada pelo presidente da mesa receptora de votos, poderá acompanhá-lo, ingressando na cabine de votação e até mesmo dirigir os números na urna. Para os deficientes visuais, além do sistema Braille e da identificação da tecla 5 nos teclados do aparelho, também serão disponibilizados fones de ouvido para que os eleitores cegos ou com visão baixa possam votar. Falando da questão de gênero, a mulher historicamente foi excluída do cenário de poder no mundo durante muito tempo. Ao contrário do que muitos acham, ainda hoje, nos dias atuais, acontece isso com várias mulheres em muitos países, porém em menor escala. No caso dos negros, por exemplo, temos históricos movimentos sociais que lutaram contra o racismo e a favor da inserção da população negra no sistema de poder no Brasil. A lei antirracismo e a lei de cotas são exemplos de importantes conquistas desse movimento no Brasil contemporâneo. Em relação à sexualidade, temos a formação de uma minoria social em todo o mundo, a comunidade LGBTQIA+, comunidade formada por homossexuais, bissexuais, transexuais e pessoas que se identificam de maneira não binária como gênero. Essa população, também historicamente excluída em grande parte dos países ocidentais e orientais, por fundamentos enraizados principalmente em fatores religiosos e morais, encontra-se ainda fortemente excluído dos espaços de poder e da aceitação social. As promessas eleitorais, elas são consideradas mais intenções do que compromissos, porque não existem exigências de que as promessas dos políticos em campanha sejam cumpridos durante o possível mandato do candidato, e nem há consequências para caso os eleitos não cumprir essas promessas. Mas, por outro lado, a gente pode considerar os compromissos dos eleitos porque é assim que a gente vai conseguir, né, acreditar em algum candidato para ele ser eleito, né? É dessa forma que a gente acredita e quer votar nesse candidato. Só que nem sempre essas promessas são verdadeiras e quase sempre as minorias acabam se decepcionando sem as promessas cumpridas. Pause para ler com atenção. Princípios, eficiência, impessoalidade, moralidade, publicidade.